Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades e muito mais para vocês. Bem, gente, hoje eu estou trazendo um quadro aqui, analisando a teledramaturgia, discutindo aqui com vocês, debatendo aqui com vocês alguns assuntos que são, claro, que são retratados na teledramaturgia. E hoje eu vou falar sobre a teledramaturgia em termos de conteúdos repetidos de novela, ou seja, novelas que têm temas repetitivos, né? E hoje a gente está vendo muito isso, infelizmente. A televisão ela se conduziu a um caminho, né? Infelizmente falando para vocês, sem originalidade, sem criatividade e principalmente sem história, né? Muitas pessoas falam, né, enaltecem o fato de termos autores jovens, novos, para escrever novela. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes o que acontece é o seguinte, o que adianta de nós termos autores jovens escrevendo novela se não há a originalidade, né? Se não há a originalidade, não tem como esses autores escreverem outras histórias, né? Colocarem outros enredos. Então fica muito difícil, porque, em primeiro lugar, quando a gente compara uma novela clássica lá da década de 70 e a década de 80 e compara com as novelas de hoje, né? Por exemplo, semana passada eu estava vendo um vídeo falando sobre a novela Pecado Rasgado e dizendo que a novela foi um flop na época, né? Na verdade não foi. Se nós compararmos Pecado Rasgado com as tramas de hoje, a gente vê que Pecado Rasgado até que saiu muito bem, mesmo não sendo uma trama de impacto, né? Mesmo não tendo aquele impacto de novela, mesmo não tendo aquela novela de sensação, mas ela pelo menos ela foi uma novela importante para a época, né? Então nós vimos ali uma novela importante para a época. Agora, o que acontece hoje em dia é que tanto no horário das 18, tanto no horário das 19, tanto no horário das 20 horas, né, que agora é às 21, né, a gente está vendo muito tema repetitivo. Infelizmente, as tramas estão muito repetitivas. A gente sabe perfeitamente que o que atrapalhava o enredo, né, o desenvolvimento das novelas antigas era a censura, né? A censura ela era na verdade, um empecilho muito grande para as novelas darem certo. As novelas eram boas? Eram. As tramas eram boas? Eram. Mas batia de frente com a censura. Hoje em dia a gente não tem a censura. Porém, as tramas não são impactantes, né? As três tramas que estão se apresentando hoje na televisão, infelizmente, sou obrigado a dizer, não tem nenhuma emoção como tinha as tramas antigas, né? Uma das coisas que mais me entristece ver na televisão é que, além das tramas serem repetitivas, além das tramas não terem mais impacto, não tem mais aquele tom de emoção, a gente já não tem aquele elenco que a gente tinha antes, né? O elenco está cada vez mais escasso. A televisão está ficando cada vez mais escassa nesse sentido de elenco, né? Muitos jovens que começam a fazer televisão, né, depois acabam enveredando para streaming, né? Outros mais veteranos acabam sendo desvinculados da emissora. Então a gente fica pensando no que realmente a televisão vai acrescentar para a gente daqui a algum tempo. Eu acredito que não muita coisa, né? Porque, digo e repito aqui, eu entendo que a gente precisa de novos talentos para escrever novela, eu entendo, mas o grande problema é que a gente esbarra com dois problemas, né? O primeiro, de não ter originalidade. O segundo, de não termos mais aquele elenco que preenche uma trama. E o terceiro, isso é muito importante, é a gente não ter mais o conteúdo de história, é aquela história que impacta o público, né? E repetem sempre aquelas histórias, sempre aquela militância, que isso não é legal em televisão, né? Então a gente quer, por exemplo, se você pegar uma novela como Selva de Pedra, por exemplo, né? A gente comparar a Terra e Paixão, nossa, a Selva de Pedra dá, ó, de 1000 a 0, né? De 1000 a 0. Então, quer dizer, essas tramas é que faltam para a gente assistir, né? E outra coisa que eu vim trazer aqui hoje para vocês, esses assuntos, todos eles que eu falo aqui, né?
serão colocados também na minha live, na próxima na live que eu vou fazer, se assim Deus me permitir, e eu conseguir alavancar aqui o meu trabalho, conseguir chegar a 1.000 seguidores, né? Tomara que eu consiga, né? O meu canal vai fazer, se não estou equivocado, vai fazer, eu acho que é 2 anos, eu vou verificar aqui, mas eu acho que o meu canal já está com 2 anos, né? O tempo da TV. Então, o que acontece? Uma coisa que me deixa muito triste também são as trilhas musicais, né? Antigamente a gente tinha trilhas musicais maravilhosas. Se você pegar o LP das novelas Selva de Pedra, Carinhoso, Cavalo de Aço, as trilhas eram maravilhosas, né? Mas hoje em dia, como a gente não tem mais a questão da música no CD, né? Não é que não existe o CD, hoje em dia já não se investe muito, né? Nas trilhas nacionais e internacionais. Aí eles misturam trilhas, aí eles colocam músicas misturadas nos outros, coloca sertanejo, coloca forró, coloca pagode, aí faz aquela internacional, coloca aquela misturada que eu particularmente não gosto, né? Eu acho que novela tem que ter a trilha internacional e principalmente com músicas que batem com a trama, né? É outra coisa que eu quero falar aqui com vocês. Eu não posso deixar de falar sobre esse assunto, porque não tem como. É a questão das músicas que eles escolhem para colocar na abertura. Gente, tem música que não combina, né? Por exemplo, Fuzuê, eles colocaram, porque tem a loja Fuzuê na novela, até tem uma certa importância. Sinônimo de amar, na novela das 9, né? Eu acho que não tem nada a ver com terra e paixão, com a expressão, o título da novela. Ela fala sobre amor e tudo, mas, sabe? Então, o que acontece? A novela das 6, certo? Amor Perfeito. Colocaram uma música da Sandy, que é muito bonita até, mas não tem nada a ver com o título da novela. Isso realmente é uma coisa que me incomoda, né? Que me incomoda. Tudo bem, Cavalo de Aço não falava em Cavalo de Aço na abertura da música, certo? Né? Que era a música do Guto e da Wanda, né? Na música não falava em Cavalo de Aço, mas ela falava da briga, da revolta, ela falava sobre isso, né? O Semideus era instrumental, a música era instrumental, então não tinha nada a dizer, né? Selva de Pedra também não era, né? Não falava em Selva de Pedra, mas falava, embora eu não seja Deus, que seja eu depois de Deus. Então, era totalmente diferente, entendeu? Mas tinha música que tinha a ver, por exemplo, Estúpido Cupido. É uma novela que tinha a ver com, a música tinha a ver justamente com o tema da novela. É isso que falta nos dias de hoje. Outra coisa que me incomoda, e eu preciso falar isso aqui com vocês, só para a gente deixar esse vídeo um pouco mais polêmico, né? Polêmico no sentido do que eu estou falando aqui, né? As escalações de elenco para remake. Gente, eu sei que eu sou chato com relação a isso, né? Porque eu vim lá da década de 70 e eu cresci vendo muita coisa. E isso me incomoda, porque eu sei que os tempos são outros, né? Eu sei que a linguagem da TV é outra, eu entendo isso. Mas me incomoda, porque a pessoa quando vai fazer um remake, pelo menos autor, eu não sou autor, eu não posso falar que eu não sou autor, mas o que acontece? Eu acho que tem que, antes mesmo da pessoa pensar em fazer o remake, né, a pessoa tem que fazer uma comparação de elenco para ela escolher aquele ator que case com aquele personagem que teve no original. Então, isso tudo são coisas que eu acho que falta muito, né, para os autores entenderem isso, né, porque eu acho que é muito importante. Por exemplo, você pegar um autor, por exemplo, você, como fez ali no Elas por Elas, né? Eles colocaram a Débora Seco para fazer papel da Eva Vilma. O que eu acho que não tem nada a ver. Adoro Débora Seco. Adoro ela. Mas eu acho que não tem nada a ver. Não casa, sabe? Com a idade da época que a Eva Vilma tinha. Né? Não casa. Né? Tudo bem, lá em Mulheres de Areia, a Glória Pires fez brilhantemente o papel da Ruth e da Raquel, né? O Glória Pires também já estava com uma idade mais elevada, né? Porém, no caso da Débora Seco, eu acho que não. Outra coisa, o Lázaro Ramos para fazer o Mário Fofoca, eu sinceramente, eu acho que vai haver aí uma reprise de Foguinho. Eu acho que vai haver uma reprise de Foguinho.
eu acho que não ficou legal, né? Eu até acho legal o ator negro fazer o protagonista. Eu acho legal. Eu acho que isso aí abriu portas, né? Finalmente eles entenderam que o ator negro tem que ter um lugar, um espaço mais aberto na televisão. Beleza. Mas no caso do remake, eu acho que colocar o Lázaro Ramos como Mário Fofoca, eu acho que não combina muito bem, né? Enfim, é uma opinião minha particular, né? Não estou dizendo que ele seja um péssimo ator, não, pelo contrário, antes de alguém de repente me condenar, não é, gente. Ele é um ótimo ator, mas não para fazer o papel do Mário Fofoca. Eu acho que não casa, não cabe. Aliás, a escalação ali eu não gostei, vou ser muito sincero, mas o nosso caso aqui hoje não é nem citar a escalação, eu estou falando aqui porque eu mudei para vocês, tratei de vários assuntos, mas a questão aqui, o que me incomoda mais atualmente é a repetição de trama, né? São tramas repetidas, são tramas que repetem muito. E isso a gente não via muito na TV antiga. Por exemplo, Selva de Pedra não é igual a Cavalo de Aço. Igual a Cavalo de Aço não é igual a Semideus. Semideus não é igual a Fogo sobre Terra. Então, é isso que eu estou querendo colocar aqui. As tramas eram muito diferentes. A única coisa que separava as tramas, que não deixava as tramas serem abordadas de acordo com os autores, né? As autoras e os autores queriam, né? Como no caso da Janete e do Dias Gomes, que eles queriam abordar muita coisa e, claro, eles foram incomodados pela censura, tanto Janete Claire quanto Dias Gomes, né? Jorge Andrade também foi incomodado, vários deles, Walter Negrão com Cavalo de Aço, Jorge Andrade com Grito, né? Que não compreenderam. Qualquer dia eu vou até falar sobre isso aqui. Eu vou trazer um próximo vídeo que eu falar sobre dramaturgia, eu vou falar sobre a questão da censura com esses autores, tá bom? Prometo que o próximo tema eu vou trazer isso. Mas hoje eu estou falando sobre a repetição de teledramaturgia, né? Dessas novelas que fazem parte da teledramaturgia, a repetição de trama, que me incomoda, me machuca, porque quando você vê uma novela, como eu vi já lá pela Globoplay, Anjo Mal, Pecado Capital, que tinham tramas totalmente diferentes, isso me incomoda, me irrita, porque eu não consigo ficar vendo trama repetida, né? Mesmo tema, mesmo assunto, é sempre aquela militância toda, então não é legal, né? Então, eu acho que se os autores querem fazer uma novela legal, né? Primeiro, eu acho que cabe à emissora aceitar a ideia, né? Porque não adianta o autor criar a ideia e a emissora não aceitar, né? E trocar os temas, mudar, colocar outros assuntos que sejam, sabe, assuntos diferentes, né? Que o público possa se identificar. Então, eu acho que é isso. Eu vejo televisão assim. Eu, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que eu não, sinceramente, eu não consigo ver graça na televisão atual. Não consigo ver. Como eu via na minha época, eu não consigo achar graça. Sinceramente, é por isso que eu criei esse canal aqui, o Tempo da TV. Por que eu criei esse canal? Para resgatar a memória da TV antiga e manter viva essa memória. Eu sempre falo isso aqui, mas é verdade. Né? Aqueles que participam aqui comigo, a Andréia, o Antônio, o Sérgio, o Matheus, para todos eles, eu trago essa nostalgia para a gente poder relembrar a televisão. Né? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a questão da censura com as novelas, tá bom? E, claro, lembrando que esse quadro aqui, ele é entre o quadro Atores que Deixaram Saudade, tá? Lembrando a vocês que, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E também, claro, se você pulou por aqui de paraquedas, caiu aqui nesse momento, meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, né? E, enfim, e também peço a vocês que deixem um joinha, é muito importante o joinha de vocês, tá bom? Comentem aí o que vocês acham do meu ponto de vista. Se vocês concordam, discordam no meu ponto de vista. Vocês acham que a televisão hoje está apresentando, as tramas estão iguais, elas estão repetitivas? Vocês acham que as tramas estão diferentes ou precisa alterar alguma coisa? Então, fala aí pra mim, tá bom? Outra coisa que eu queria falar rapidamente dos remakes, gente, que me incomoda em remake, é que eles não fazem de acordo com a obra. Eles querem mudar, né? Aí altera o personagem que não tinha. Isso me incomoda. Não sei, me incomoda. Enfim, mas nós vamos falar muito sobre essas coisas aí nos vídeos futuros, tá bom? E
com certeza, gente. Semana que vem estará voltando atores que deixaram saudades, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E esse cenário aí bacana que eu coloquei aqui, né? Pra gente falar sobre dramaturgia, tá bom? Então é isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.